Olá a todos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é a pastora Lu. Hoje nós vamos ler um pouco sobre as 12 portas de Jerusalém. Lá no livro de Neemias, no capítulo 3. Um certo dia, Neemias estava muito triste e o rei Artaxerxes permitiu que Neemias fosse a Jerusalém edificar os muros da cidade. Neemias estava enfrentando um grande desafio para reconstruir os muros de Jerusalém. E ali, aqueles muros representavam proteção e segurança para aquela cidade. Proteção e segurança, algo que Israel não tinha há muito tempo. E foi necessário muito trabalho e esforço de toda uma nação para reconstruir a cidade. Naquela época existiam 12 portas em Jerusalém que estavam destruídas e juntamente com os muros também precisavam de restauração. Cada porta tinha uma função e um significado espiritual. Por exemplo, a primeira porta era a porta do gado ou das ovelhas. Ali, Elisiabe, o sumo sacerdote, edificaram a porta a qual consagraram. Inclusive, essa é a única porta em que, quando foi edificada e restaurada, eles consagraram ao Senhor. Em João 10:9, nos fala assim: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á e sairá e achará pastagem. O Senhor Jesus também nos fala no capítulo 10, versículo 11 de João: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. Essa porta nos faz lembrar de quem somos e a quem servimos. Somos ovelhas e o nosso pastor se chama Jesus Cristo. Precisamos que nossas vidas sejam restauradas e consagradas para o serviço do reino. Se por algum motivo você não tem mais ouvido a voz do seu pastor, restaure sua comunhão com ele. Escute a sua voz. Ele morreu por você, deu a vida por você e ressuscitou para te dar vida. A segunda porta é a porta dos peixes. Os filhos de Rassinã emadeiraram e levantaram suas portas com suas fechaduras e seus ferrolhos. Essa porta era usada para a venda de peixes, atraía ali muitos comerciantes. Ela representa também o trabalho. E Jesus, certa vez, lá no livro de Mateus 4, 18, 20, certa vez Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos Pedro e André e disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Todos nós fomos chamados e escolhidos para sermos testemunhas e pregarmos o Evangelho. Se você tem parado de realizar o chamado, se você tem parado por algum motivo, se você tem enterrado seus dons e talentos, é sinal que esta área precisa ser restaurada em sua vida. Se levante, como diz o texto, levante-se e que você possa ouvir a voz do nosso mestre, do nosso pastor Jesus. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Se fortifique com suas fechaduras, ferrolhos, feche essa área para que o inimigo não venha entrar. Feche essa área para o inimigo e abra para Deus. E em seguida vem a porta velha. Também tem seu significado. Repararam ela, Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias. Temos que deixar nosso passado de lado. O velho homem tem que morrer para o mundo, porque somos novas criaturas em Cristo. Nós aprendemos aqui com esta porta, chamada de porta velha, né? O passado ficou para trás. E que nós possamos agora, com Cristo, termos o papel, exercermos o nosso papel em Cristo e sermos novas criaturas. A porta do vale reparou Anum e os moradores de Zanoa. Essa porta, quando restaurada e aberta, dava de frente a um vale. Quando falamos de vale, lembramos de lutas e dificuldades que todos enfrentamos em nossas vidas. Jesus nos falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se sua confiança está abalada por causa de lutas, decepções, confie no Senhor, se fortaleça. O Senhor não te chamou para morrer no vale. Não olhe para o homem, porque é muito fácil nos decepcionarmos com o homem, mas olhe para o nosso Senhor, Jesus Cristo.
Salvador das nossas vidas. Lá em Salmo 23:4 nos fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque só tu, Senhor, nos faz habitar em segurança. Jesus não vai te deixar só. Ele jamais te deixará só. Por quinto lugar, vem a porta do monturo. Quando restaurada, era usada para a limpeza da cidade, onde o lixo era tirado e lançado no vale, chamado Inom. Representa a limpeza que devemos fazer em nossas vidas. Muitos têm lixo acumulado dentro de corações. Precisamos nos manter puros, sem maldade, sem mágoas, sem ódio, sem inimizade, sem invejas, sem bebedices. Isso você pode conferir também lá no livro de Gálatas 5, 19 até o 21. Precisamos guardar nossas vidas somente aquilo que agrada e glorifica a Deus. E tirar dos nossos corações certos lixos, como ódio, como rancor, como eu já falei. Aí vem a sexta porta, a porta da fonte. Ficava próximo ao tanque de Siloé, onde Jesus curou um cego de nascença. O próprio nome nos diz, próximo a essa porta havia uma fonte nascente de águas cristalinas, águas puras. Jesus é nossa fonte de água viva. Como diz lá no livro de João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Oh, aleluias! Quando você bebe desta fonte, que é Jesus, não adianta você procurar outras fontes, pois a água não é o mesmo sabor. E quando você bebe desta água, desta fonte, que é Jesus, jamais terá sede. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é uma fonte de vida contínua que jamais falta. Volte para Jesus o mais rápido. Ele não desistiu de você. Ele é uma fonte inesgotável. A sétima porta, a porta de Mifkade, era a porta da guarda muito importante para a segurança da cidade. Nesta porta havia uma torre de sentinela e ali sempre ficava de vigilância soldados prontos para qualquer ataque inimigo. Quando destruída, deixava a cidade vulnerável para um ataque iminente do inimigo. E assim, o inimigo entraria facilmente na cidade e poderia fazer um estrago muito grande. Essa porta representa em nossas vidas o lugar onde devemos vigiar e orar. Em Mateus 26:41 nos fala: vigiai e orais, para que não entreis em tentação. Se você tem dado brecha em alguma área de sua vida, meu irmão, minha irmã, posicione, restaure sua vida com Deus. A oitava porta, a porta do cárcere, era uma prisão subterrânea que havia em Jerusalém, e neste pátio que levava o seu nome, os detentos saíam para caminhar e pegar sol. Foi neste pátio que o profeta Jeremias esteve preso. Esta porta simboliza cadeias e prisões que tentam assolar a vida dos servos de Deus. Por isso, temos que estar com esta área restaurada, pois esta é a porta onde temos que vigiar, onde temos que ter vigilância. Jesus é a verdade que liberta. Como ele mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em nono, vem a porta das águas. Representa nossas vidas, nosso encontro com o Senhor Jesus. A porta das águas é o símbolo do enchimento do Espírito Santo, onde adoramos e nos prostramos aos pés do Senhor. Em décimo lugar, vem a porta dos cavalos, onde ficavam os cavalos usados na guerra. Simboliza as batalhas, as lutas que enfrentamos em nossas vidas, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aprendemos que devemos estar sempre preparados. No 11º vem a porta do Oriente. Essa porta representa para nós a volta de Jesus. Acredita-se que foi essa porta pela qual Jesus entrou em Jerusalém e que hoje se encontra lacrada e que hoje se encontra fechada. Espera que o Messias entre por ela em sua segunda vinda. Glória a Deus. Representa para nós a volta de Jesus.
O servo de Deus tem que estar sempre preparado e aguardando a volta de Cristo. Esse dia será o dia mais glorioso na vida do cristão. E em 12º lugar, a porta de Efraim, nome dado ao segundo filho de José, que significa porção dobrada ou duplamente frutífero. Fomos escolhidos por Deus para sermos frutíferos e abençoados, e com Cristo podemos todas as coisas. Pois já fomos abençoados, podemos confiar, podemos nos alegrar, pois temos Ele como nosso Senhor. Em Isaías 61:7 nos fala assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte, por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Creia, edifique sua vida em Cristo. Se houver brecha, restaure, aprenda com as portas de Jerusalém. Deus tem grandes coisas para realizar em sua vida. Esteja preparado o tempo todo, olhando, vigiando e tapando as brechas, restaurando as feridas, restaurando as áreas que estão doentes, restaurando as áreas que estão danificadas, assim como essas portas e como os muros de Jerusalém, onde Neemias foi com todo o povo ali para restaurar aquelas portas. Seja também restaurada a tua vida, esteja em vigilância e olhe, examine e veja se há alguma área em tua vida que está em pecado ou alguma área em tua vida em que você precisa voltar. Se você está parado, se você parou no meio dessa caminhada por decepção com um homem, porque se decepcionou com alguém, seja por qual motivo for, volte, porque o Senhor te chama. Volte, porque o Senhor te chamou para esta obra, que você atente para este ensinamento dessas 12 portas de Jerusalém.